tarde, quinto ano, como é que vocês estão? Estão bem? Hoje nós estamos aqui para falar da nossa aula de número 18. As nossas disciplinas de hoje é Ciências e Artes. E a nossa disciplina o nosso assunto de ciências, no caso, a gente vai falar da água. E a atividade está aqui, ó, nessas páginas e também no caderno de ciências, tá certo? O que nós vamos falar da água? A água, nós sabemos que ela é essencial para a nossa sobrevivência, não é verdade? E a água, ela tem outras importâncias. Tudo ligado ali para a nossa sobrevivência. Mas a água não serve só para beber ou para tomar banho. Ela também tem outras finalidades, tem outras serventias. E no decorrer desses anos de estudo, nós já descobrimos para que a água serve. A água ela serve como... Nela podem navegar os barcos, não é verdade? Ali como meio de transporte. Ela serve para gerar energia elétrica e para várias outras coisas aí. Mas em se tratando da água, nós sabemos que existem os estados físicos da água. Quais são eles? Vocês lembram quais são? Isso mesmo, nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso da água, não é verdade? Mas também junto desses estados aí que nós já estudamos, que inclusive nós já fizemos essa aula aqui na sala de aula, nós temos as mudanças de estado, não é verdade? Qual é a mudança? Por exemplo, nós temos a vaporização, nós temos a condensação e nós temos a solidificação e também temos a fusão. Como é que funciona a vaporização? Vocês lembram? A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, quando eu coloco uma panela no fogo, ela está ali normal, no estado líquido dela. Aí ela começa a ferver, aquele processo aquele fenômeno de ebulição da água, e aí, o que acontece? Ela evapora, não é verdade? Fica ali a evaporação da água. E nós também temos aquele processo chamado de condensação. Ela consiste da passagem da água, do vapor para o estado líquido, não é verdade? Por exemplo, nós observamos isso quando nós suspendemos a tampa de uma panela e a água está fervendo. O vapor da água se transformou nas gotas, não é verdade? Aí escorre tudo ali, quer ver? Quando vocês estiverem no fogão, não vocês, prestem atenção. Vocês peçam para ela levantar a tampa da panela e observem lá, entendeu? Então a isso nós chamamos de condensação. É justamente essa passagem, aí, essa mudança do estado físico da água teve ali, entendeu? Solidificação. Por exemplo, quando nós colocamos uma água lá no congelador, aí ela vai perdendo todo o calor que ela tinha. Ela se transforma em quê? Ela se transforma em gelo, não é verdade? Então esse é o processo chamado de solidificação. E a fusão, como é que é? Agora você pegou essa água, você colocou dentro do congelador, ela virou gelo. Você tira esse gelo dentro do congelador, coloca aqui em cima da mesa. Com o passar do tempo, você vai perceber que aquela água que estava naquele estado sólido vai voltar para o estado líquido. Então isso significa que é o processo de fusão. Ela está passando por uma fusão ali. Aí você vai ter essa atividade, e aí nós vamos para uma atividade, nós vamos para um conteúdo que é a circulação da água no ambiente, e nós também vamos falar do ciclo da água. O ciclo da água é um processo de transformação da água na natureza, passando de um estado para o outro. Ela passa do líquido, do sólido lá para esse gasoso, e a essa transformação e circulação da água, nós damos o nome de ciclo de água, ou ciclo hidrológico, que se
desenvolve através dos processos de evaporação, condensação. No ciclo da água nós também temos a precipitação, a infiltração e a transpiração. O ciclo da água ele é fundamental para a manutenção da vida do nosso planeta Terra, visto que ele vai determinar as variações climáticas e interferir até no nível dos rios, dos lagos, dos mares e dos oceanos. Essa atividade aqui, ó, que eu vou mostrar agora para vocês, está explicando tudinho sobre o ciclo da água. Isso também tem lá no livro de vocês. Essa atividade aqui é a que você vai fazer no seu caderno. Você vai recortar essa figura, colar e vai responder as perguntas que eu estou mandando aqui, tá certo? E também nós vamos falar sobre um aquífero. O que é um aquífero, professora? Bom, esse aquífero é uma formação de grupos nós temos um grupo de formações geológicas que podem armazenar águas subterrâneas. Nós temos um aquífero muito famoso aqui, que é o aquífero Guarani. Ele é considerado o maior reservatório de água doce subterrânea do mundo. E aqui na atividade de vocês vão pesquisar um pouquinho sobre o que é um aquífero, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem estar tirando comigo lá no nosso canal de estudos. Em relação ao assunto água, era isso que eu queria passar hoje para vocês, até mesmo porque esse assunto nós já vimos bastante em sala de aula. E agora nós vamos para o nosso assunto de artes. Nosso assunto de artes, ele está falando do som que vem das ruas. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Vocês já pararam para pensar em como as pessoas se informavam, como elas ouviam música antes da invenção da televisão, do computador, do smartphone? Não é verdade? Nós temos até um aplicativo aí, o Spotify, que ele tem várias músicas ali, vários álbuns de música para que você escolha as que mais gosta para estar ouvindo. Mas antes dessas invenções, vocês já imaginaram como era que as pessoas ouviam música? Bom, antigamente, muitos anos atrás, era possível ouvir música ali nas rodas de conversa, nas rodas de amigos, você passasse na rua, tivesse alguém tocando em determinado lugar. E assim, há quase 100 anos aí, acontecia aqui no Brasil a primeira transmissão de rádio. E foi por meio desses programas de rádio que alguns ritmos brasileiros se tornaram conhecidos, deixaram de ser somente aquele som que vinha das ruas para se tornar em ritmos conhecidos, né? De acordo com isso, foi o que deu assim um pontapé inicial para a formação da música popular brasileira. Como, por exemplo, um desses primeiros ritmos que foi tocado no rádio foi o choro. O que é choro, professora? Choro é um gênero musical brasileiro. O choro, eles pegaram a polca, que era um ritmo vindo lá da Europa. Aí os brasileiros aqui deram um jeito abrasileirado. Como eu posso explicar isso? Nós brasileiros, nós temos assim mais ginga, temos, vamos supor, mais criatividade. Então eles dosaram isso junto com esse ritmo, essa polca, e eles inventaram o choro. E esse choro foi um dos primeiros ritmos que foi tocado no rádio. Pixinguinha e Jacob do Bandolim foram dos primeiros que tocaram esse ritmo no rádio. E a partir daí ele ficou assim muito conhecido e se tornou um gênero musical brasileiro. Depois do chorinho veio quem? Veio o samba. O samba nasceu da mistura dos ritmos africanos e europeus, também de forma abrasileirada. Aquele ritmo que os africanos trouxeram no porão dos navios quando eles foram escravizados.
Eu já falei isso para vocês, que eles tinham a cultura própria deles, então eles trouxeram esse ritmo junto com eles. E aí, o que os brasileiros fizeram? Eles fizeram uma combinação de machixe e o batuque africano. E aí eles criaram um samba. E o samba também foi um dos gêneros musical brasileiro que iniciou no rádio. E um dos responsáveis por isso foi Noel Rosa. Depois do samba veio o baião. O baião, ele surgiu da união dos ritmos também europeus e africanos, mas só que ele passou assim por diversas transformações. E um dos responsáveis pelo baião ser tocado nos rádios foi Luiz Gonzaga. E aí, esse som que vem das ruas, ele foi se transformando em ritmo. E hoje em dia, ainda tem vários sons que vêm das ruas, como por exemplo, aquela batalha dos MCs, não é verdade? Eles ficam lá todos juntos, isso é uma espécie de som que vem da rua. Como também tem um ritmo que eles fazem tipo... É um combate ali, um fala umas rimas, o outro fala depois, isso também é um som que vem das ruas. E aí, por conta disso, foi se formando os nossos gêneros musicais brasileiros, que tem várias influências dos europeus e também dos africanos. Essa atividade, eu estou dando aqui um texto para vocês copiarem no caderno de arte e vocês vão fazer uma pesquisa sucinta. O que significa isso? Uma pesquisa pequena, falando desses gêneros musicais e das pessoas que foram mais importantes na época para eles lá na transmissão através do rádio, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo no nosso canal de estudo. Fiquem todos bem.